O pastor Josemar Menezes nos trará uma reflexão da palavra de Deus. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero começar essas minhas palavras falando da honra que é estar aqui essa noite com os irmãos, e essa honra é dupla. Primeiro, por estar aqui para ser aquele que vai trazer a mensagem do Senhor nessa noite. E isso é uma honra que nós, como pastores, temos constantemente, né? E poder estar aqui junto com os irmãos, e honra também porque por ser professor homenageado da turma, né? A turma que leva aqui o nome do nosso pastor Jorge, que tem sido nesses anos um grande companheiro de ministério, né? Nessa jornada aqui com a turma aqui em aliança, que nós chamamos de Projeto Integração, e que concluímos aí os 3 anos, finalizando com vitória, né? Depois de iniciarmos ali presencialmente, toda sexta-feira, vindo aqui, mas que no meio do caminho teve uma pandemia, e aí a gente teve que ir para frente da tela do computador, e não foi fácil isso, mas vencemos a jornada, né? Assim como os irmãos do curso de aconselhamento. Eu lembro o dia de matrícula lá no seminário, bastante gente, eu e Márcio ali correndo para fazer as matrículas de todo mundo, e que de repente tiveram que ir também para frente da tela do computador, né? Mas o fato é que estamos aqui terminando essa jornada. E pensando, o que é que eu poderia falar aqui com os irmãos, e numa das minhas devocionais eu me deparei com um texto em Marcos, mas a mensagem vai ser em Mateus, então abra Mateus capítulo 21, a minha devocional foi em Marcos, né, e falava dessa história aqui, e me veio à mente uma mensagem que eu já tinha feito na igreja, mas que ela pode muito bem falar a nós nessa noite, naquilo que nós precisamos entender, na importância de dar frutos. O pastor Agostinho colocou um texto hoje, não foi? Falando sobre a importância de pegar tudo aquilo que você recebeu e poder dar frutos. Mateus 21, a partir do versículo 18, nós lemos assim a palavra do Senhor. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tivesses fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra nessa noite cumpra o papel de transformar as nossas vidas para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Abençoa cada um dos irmãos que estão aqui, que o Teu Santo Espírito seja o agente transformador. Nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Durante a Segunda Guerra Mundial, aconteceu um evento interessante no chamado Dia D. Os aliados precisavam invadir a França, e para poder fazer essa invasão, eles tinham que enganar os alemães, porque havia toda uma interceptação aos rádios, né? Então eles precisavam enganar. Então eles lançaram uma informação errada, falando sobre uma localidade onde eles estariam invadindo, que seria o lugar mais perto entre a Inglaterra e a França, né? Na travessia ali do Canal da Mancha. E ali eles foram atrás dos cineastas de Hollywood.
E os cineastas de Hollywood produziram um verdadeiro exército todo inflável. Tanques de guerras, caminhões, tudo preparado como se fosse invadir, mas era tudo inflável. Então, quando os aviões espiões alemães observavam, parecia que tinha um exército ali. Eles colocaram o general George Patton, que foi um general de brigadas de tanque na guerra, muito famoso, e ele estava ali, e era como se fosse haver aquela invasão, e enquanto os alemães se concentraram para aquela invasão, os aliados foram por outro lugar, invadiram ali em Omaha Beach, conseguiram tomar aquela praia, e a partir dali começou a queda da Alemanha na guerra. Tem gente na igreja que é como esse exército, inflável, tem cara de religioso, age na frente das pessoas como religioso. Na realidade, ele mesmo pensa que é religioso, mas dentro está cheio de ar, não tem nada, está vazio. Falta uma coisa importante, falta o Espírito de Deus nele. É como a figueira que Jesus amaldiçoou, não tinha um fruto sequer. Jesus vai atrás daquela figueira para colher frutos, e lá não tinha frutos. É por isso que nós vamos pensar um pouquinho hoje sobre a importância dos frutos na vida cristã. E a primeira coisa que nós podemos ver nesse texto é que a religiosidade de aparências nunca contará com o favor de Deus. Cedo de manhã, ao voltar à cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Era a última semana de Jesus, ali a semana da paixão. Jesus tinha feito a entrada triunfal ali em Jerusalém, em cima do burrinho, as pessoas aclamando ele. Nesse mesmo dia, no dia anterior, ele havia expulsado os cambistas ali do templo, havia ensinado algumas coisas, entrado em alguns embates com os fariseus, que estavam ouriçados para pegar Jesus de qualquer forma, e eles pretendiam matar Jesus, e foi o que aconteceu no final da semana. Mas naquele primeiro dia, Jesus sai de Jerusalém, porque ele não passa a noite lá. Ele passa a noite na casa dos amigos Lázaro, Marta e Maria, em Betânia. Cedo de manhã, Jesus voltando para Jerusalém, ele encontra aquela figueira. Ele passa por um lugar que é chamado Betsaida, que é terra de figos. E lá em Betsaida tinha muitas figueiras, né? Muitas plantações de figueiras. Mas uma chamava a atenção. Era uma figueira que estava cheia de folhas, toda bonita. E aí Jesus vai até essa figueira procurar algum fruto para se deliciar com os figos daquela figueira, mas ele não achou. E ele não achou figos. Mas tem uma questão interessante que Marcos, uma informação interessante que Marcos nos dá. Marcos diz assim, no capítulo 11 de Marcos diz assim: não era tempo de figos. Ora, essa é uma ação um pouco, à primeira vista, contraditória. Por quê? Porque é o único milagre que Jesus faz na Bíblia para destruir. Todos os outros milagres de Jesus é para abençoar, curar, né? Expulsar demônios, mas agora é para destruir. Mas Marcos diz que não era tempo de figos, então torna a questão ainda mais contraditória. Não era tempo de figos, e por que Jesus então amaldiçoou a figueira que seca ali? A grande denúncia de Jesus aqui é a falsa religiosidade de Israel. E a gente consegue entender isso ao ver onde algumas vezes a Bíblia fala de figueira com a conotação de pecado, né? Mas tem uma passagem interessante que é
a passagem da queda, Gênesis capítulo 3. O homem e a mulher comeram do fruto, e quando eles comeram do fruto, eles perceberam que estavam nus. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Roupas de folhas de figueira. Aquela ação de Adão e Eva é como se eles estivessem criando uma religião para eles. Por quê? Religião vem do latim, a gente conhece, religare, né? Quando o homem tenta se religar a Deus, né? Então o homem tenta se religar a Deus aí através das religiões. Ora, quando eles comeram do fruto, eles se afastaram de Deus. Eles desobedeceram, eles pecaram, se afastaram de Deus, e ali naquele momento eles quiseram se aproximar de Deus novamente. Então eles estavam com vergonha, porque agora reconheciam estar nus. Então eles pensaram: vou fazer roupas de figueira, porque agora quando Deus chegar eu não vou ter vergonha. Mas quando a gente chega isso acontece no versículo 7, quando a gente chega no versículo 8, Deus vem visitar novamente o homem, e o que é que acontece? Eles se escondem. A religião que eles criaram para se religar a Deus não deu certo. Então, a figueira tem essa conotação aqui, em muitos textos traz essa ideia de pecado. Agora, para a gente entender essa passagem, é importante a gente entender o processo da figueira. Geralmente as árvores frutíferas que nós temos aqui, elas seguem o seguinte processo: elas caem as folhas, não é? As folhas começam a se renovar, crescem novamente, surgem as flores e em seguida os frutos. Na figueira acontece um processo diferente. Ela nasce primeiro os frutos, e na medida que aqueles frutos vão amadurecendo, vai crescendo as folhas. E quando a figueira ela está completamente folhada, então os frutos estão maduros, estão prontos para colher. Então qual era a mensagem daquela figueira que estava no meio do caminho? Venham até mim, eu tenho frutos para vocês, vocês podem se deliciar com os meus frutos. Mas quando o viajante chegava até a figueira, não tinha frutos. Então Jesus amaldiçoa aquela figueira. Uma aplicação interessante aqui, lembrando aqui até as palavras do pastor Daniel, é verdade que o fato de vocês terem recebido boas informações, de vocês terem dedicado tempo para estudar a Bíblia, é um passo importante, mas não é tudo. É preciso colocar na prática, né? Para que isso de fato seja válido. Mas para as pessoas que estão olhando para vocês, elas vão olhar e vão dizer assim: olha, o irmão ali fez seminário. Olha, o irmão ali terminou um curso de aconselhamento bíblico. Então eles vão começar a olhar para as folhas, porque os currículos de vocês são apenas as folhas. Mas as pessoas vão chegar até vocês à procura dos frutos, para que elas possam se deliciar com os frutos. E elas vão precisar achar esses frutos. Então é importante que estejamos atentos para poder cumprir o nosso papel no reino de Deus. O Senhor tem um chamado para cada um de nós, e a gente precisa ter a responsabilidade de cumpri-lo da melhor forma que pudermos. Segunda coisa que nós podemos ver aqui é que a verdadeira religiosidade, ela se fundamenta na fé. É necessário que haja uma fé verdadeira nos nossos corações. Vendo isto, versículo 20, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Os discípulos se admiraram ali daquela situação.
Marcos vai dar uma sequência diferente. Marcos fala que no primeiro dia Jesus procurou, não tinha figos, ele amaldiçoou a figueira, vai para Betânia, e na volta de manhã é que a figueira está lá seca. Possivelmente Marcos tem um relato mais detalhado, então possivelmente essa sequência de Marcos seria a mais apropriada aqui. Mas o fato é que os discípulos, ao verem aquela figueira seca, eles ficaram muito admirados, porque não era costume de Jesus fazer aquilo ali. Então, a lição de Jesus é que a verdadeira religiosidade não está baseada na aparência, mas na fé. Aquela figueira estava cheia de folhas, mas não tinha os frutos necessários. Agora, não é uma fé simplesmente na fé, mas a fé no lugar correto, é a fé em Deus. Ontem nós estávamos num debate que nós temos lá na nossa igreja, toda segunda terça de cada mês, e a gente falava do quanto as pessoas têm depositado sua fé para a mudança dessa realidade triste que temos visto no nosso país, em personalidades políticas. E a nossa fé não deve estar nisso. A nossa fé deve estar em Deus, no seu Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo para morrer em nosso lugar. Então, nós só conseguiremos dar fruto. As pessoas só conseguirão chegar até nós, vão ver as folhas, mas só conseguirão encontrar frutos se a nossa fé for verdadeira. Fé é confiar as decisões de nossa vida ao Senhor, mesmo que a princípio não consigamos entender. Nós, na fé, a gente não precisa tocar para acreditar, não precisa ser provado para acreditar. Nós acreditamos porque nós cremos na palavra. Essa palavra que vocês dedicaram tanto tempo, né? Os irmãos de teologia, 3 anos, alguns um pouco mais, os irmãos de aconselhamento, 1 ano e meio, dedicaram tempo a estudar essa palavra e a confiar nela. A verdadeira fé sempre será fundamental para o ministério de cada um de vocês, porque sem fé, a Bíblia diz, Hebreus capítulo 11, versículo 6, é impossível agradar a Deus. Por último, a verdadeira religiosidade, ela está fundamentada também numa vida de oração. Versículo 22, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis, né? E a gente vê que a oração aqui é a oração que está atrelada à fé. Você ora crendo, né? E assim você recebe. Uma das formas de demonstrar fé na prática é justamente quando oramos, quando confiamos as nossas necessidades diante de Deus. Quando nós pegamos os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas necessidades e confiamos no altar do Senhor, estamos exercendo a nossa fé. A princípio, a oração é uma expressão de confiança, né? E ela não pode ser vacilante. A oração não pode ser algo que eu peço a Deus aqui, mas aí eu tento fazer do meu próprio jeito. Porque uma fé vacilante é uma fé que não vai agradar a Deus. Nós precisamos confiar, colocar diante de Deus, pedir a Deus, mas confiar que Ele cuidará. Na oração nós temos que confiar que Deus vai responder. Se você e eu não tivermos assuntos para conversar com Deus, talvez sejamos figueiras, né, cheias de folhas, mas sem fruto. O crente que não tem assunto para conversar com Deus, ele está na igreja, ele pode dar o dízimo certinho, ele pode fazer ministério, ele pode pregar, mas se ele não consegue ter assunto para conversar com Deus, tem alguma coisa fora do lugar. Nós temos visto tantos exemplos
na nossa sociedade de cristãos que estão mostrando toda a sua copa folhada, mas que por dentro não há fruto. Jesus certa vez chamou os líderes de sepulcros caiados, né? E é bem semelhante aqui a analogia de Jesus. Por fora está tudo pintado, por dentro tudo estragado. E aqui Jesus também faz essa denúncia às lideranças religiosas. As aplicações para encerrarmos. O objetivo da figueira não é produzir folhas, concordam comigo? Uma figueira existe para produzir figos. Um crente que dedicou a sua vida, primeiro, já o fato dele ser crente, ele já, em primeiro lugar, existe para produzir frutos. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. João 15:5. Vós os ramos, e o ramo que estiver em mim vai produzir muito fruto. Nós existimos para produzir frutos e não para produzir folhas. Portanto, devemos estar em Cristo para que esses frutos sejam produzidos. Devemos cuidar da nossa fé para que ela não esmoreça em meio às lutas e nos deixem apenas com as folhas e sem os frutos necessários. Talvez em algum momento de sua vida você já produziu muito fruto, mas as vicissitudes da vida, as dificuldades que a gente começa a enfrentar, talvez a copa continua lá bonita, mas não tem mais fruto. Por isso nós precisamos cuidar da nossa fé. Quando a nossa fé estiver esmorecendo, a gente precisa procurar os outros irmãos que podem nos ajudar a levantar. E aí onde vocês entram, os conselheiros, né? Quando as pessoas estiverem fraquejando, vão procurar vocês. Mas vocês uma hora vão precisar também, né? Nós temos que ter cuidado para não estar cheio de folhas, mas sem frutos. Podemos cultivar a nossa fé através de uma vida de oração que regará os frutos da nossa vida. Cuidemos da nossa comunhão com Deus, porque é a nossa comunhão com Deus, é estar ligado à videira que nos fará produzir frutos. Sem Cristo, apartados da videira, nossos frutos não permanecerão, não haverá fruto. Mas as pessoas podem olhar ainda e dizer: olha, tem folhas, vou lá, vou procurar fruto, mas não encontrar. Que o Senhor possa nos abençoar e nos ajudar na nossa jornada, no nosso dia a dia, especialmente os irmãos que agora concluem uma jornada, mas que apenas receberam ferramentas para continuar se alimentando da palavra, porque se você parar de se alimentar da palavra, é aí onde a coisa começa a dar errado. Que você possa continuar estudando a palavra, para que você possa continuar dando frutos, porque eu quero deixar aqui a minha alegria. O pastor Agostinho estava, cadê o pastor Anselmo também estava, nas apresentações dos trabalhos de conclusão da turma do projeto de integração aqui, Aliança, e quanto nós nos regozijamos, porque nós não produzimos acadêmicos, porque o trabalho feito pelo seminário não produziu teses abstratas que seriam engavetadas, mas produziu trabalhos que partem da vivência e dos frutos que já estão sendo produzidos. E isso alegrou o nosso coração, porque não é nosso objetivo criar simplesmente teólogos, né? Teólogos, quem sai formado vai sair como teólogo, mas muito mais do que isso. Teólogos que são crentes e estão trabalhando no ministério e produzindo frutos. Que Deus possa abençoar a cada um
de nós. Nesse momento eu quero convidar a Juliana. Ela vai estar trazendo para nós uma música especial. Vamos ouvi-la. Trazer essa música para nós. Pelo bem que fizeste a mim, não merecendo, mas provaste teu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que é todo teu, Senhor. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue lavou-me, seu poder restaurou-me. A Deus seja a glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver só pra ti, tua vontade obedecer. E se o aplauso eu receber no Calvário, irei me gloriar. Com seu sangue lavou-me, seu poder restaurou-me. A Deus seja a glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver só pra ti, tua vontade obedecer. E se o aplauso eu receber